Começa agora o programa Comunidade no Ar. O programa da comunidade Ramá de Xerém. Louvor e adoração ao meu discípulo amado. Relatório, conhecendo os irmãos. Testemunho, aconteceu na célula. Agenda da igreja e muito mais. Comunidade no Ar, um programa da comunidade Ramá de Xerém. Louvor e adoração. Aleluia, Senhor. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou pra me aproximar de ti e poder te contemplar e poder te contemplar. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te contemplo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem que nos fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que nos fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que nos fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que nos fazem cantar santo? Eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Oh, oh, oh.
mover, ó Pai. Queremos, Senhor, fazer a Tua vontade, Espírito Santo. Queremos, Senhor, render a Ti, Senhor, o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, ó Pai. Oh, Espírito Santo, nada somos, Senhor. Nada somos, Senhor, sem a Tua presença, ó Pai. Nada somos sem Ti, ó Pai. Viemos aqui, Senhor, para Te render, Senhor, toda adoração, ó Pai. Todo louvor, ó Deus. Tudo a Ti, Senhor, porque Tu és merecedor, ó Pai. Eu só quero, Senhor, estar na Tua casa, ó Pai. Eu só quero sentir a Tua presença, ó Pai. Eu quero, Senhor, estar, Senhor, fazendo a Tua vontade, Deus. Oh, Espírito Santo, porque Tu mereces, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigada, Senhor, por cada vida, Senhor. Por cada irmão, Senhor, que se esforça, Senhor, para estar na Tua casa, ó Pai. Oh, Espírito Santo, muito obrigada, Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Amém. Ao meu discípulo amado. Graças e paz a todos, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui nessa noite tão especial. Essa festa, essa comemoração, esse dia do Senhor. E nós congregados. Tem um pastor lá no sul que eu conheci. E lá na igreja dele, sempre que tinha um culto assim, ele virava e dizia assim: poxa, seria tão bom se Jesus voltasse agora. Agora nós estamos prontos, né? Agora nós estamos preparadíssimos aqui. É só o céu abrir e a gente subir, né? E a gente não sabe que momento será. Por isso que nós precisamos levar essa comunhão, esse clima espiritual que nós vivemos nesse recinto agora. Nós precisamos levar por toda a nossa vida, onde nós estivermos, em cada momento, em cada instante da nossa vida, para que a hora que o Senhor chegar, nós tenhamos o nosso coração tão preparado quanto nós temos agora. De dizer: Senhor, pode vir agora, porque eu estou aqui na igreja, eu estou adorando, eu estou cultuando a Deus, eu estou no lugar certo, eu estou fazendo a coisa certa. E eu não preciso ficar com medo de ser pego desprevenido, de ser pego ali de surpresa, porque nós agora nos sentimos prontos. E eu tenho certeza que a obra do Espírito Santo em nossas vidas, meus irmãos, é nos conduzir a essa condição de vida, em que cada instante da nossa vida nós possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Em cada instante da nossa vida, a gente não precisa ter medo da volta de Jesus. Não, Jesus não volta não, porque eu tenho que fazer compras hoje. Não volta não, Jesus, porque eu tenho que receber aquele dinheiro que estão me devendo, né? Daqui a pouco é o pagamento que vai cair, vai entrar e eu ainda tenho coisas por fazer. Senhor, eu vou casar. Senhor, eu vou passar no concurso. Isso, aquilo. Não, nada me prende nessa terra. Eu estou livre para servir ao Senhor, livre para amá-lo, livre para cumprir seus propósitos em minha vida e fazer toda a sua vontade. Eu acho que esse é um clima espiritual, né, e um modo de vida que o Senhor está nos conduzindo, irmãos. E eu louvo a Deus por esses 17 anos de ministério aqui em Xerém, e esses 7 anos, né, do templo. E que bênção, meus irmãos. O Senhor Jesus disse para os apóstolos, né: desejei muito comer convosco essa Páscoa, né? Eu vou parafrasear e vou dizer: eu desejei muito estar com vocês nesse aniversário, nessa festividade, né? Como eu disse, eu acho que o Marcos Paulo está em todos os aniversários lá da nossa igreja, né? Eu sempre chamo o Marcos Paulo porque ele faz parte da nossa vida, da nossa trajetória, da nossa história. E eu sempre desejo honrar, né, a vida desse servo do Senhor e de todos aqueles que foram usados por Deus para contribuir de alguma forma, né, no progresso também do nosso ministério, de tudo que Deus tem feito na nossa vida. Amém, irmãos? Então, eu estou com meu coração com muita gratidão nessa noite ao Senhor por nossas vidas, pela minha vida, pela vida de vocês e pela obra de Deus em nós. E eu li aquela palavra lá de 1 de Samuel, capítulo 7, né? E vou pedir os irmãos, né, para abrirem. É um texto muito conhecido, você deve estar lendo esse texto, né, com uma certa frequência nessas festividades de comemoração. E eu creio firmemente, irmãos, que a palavra do Senhor é viva e eficaz. E o texto, por mais conhecido que seja, Deus tem sempre algo novo a nos falar. Você crê nisso? Amém. Eu creio nisso, irmãos. E eu tenho vivido isso.
Sabe, Deus, não é que a gente está aqui para ouvir coisas inéditas. Eu acho que é muito difícil em 2000 anos de história cristã ter uma pregação inédita, né? Mas é aquilo que a gente precisa ouvir de Deus, entende? Aquilo que naquele dia, naquele momento, a gente precisa receber do Senhor. E o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele sabe exatamente. Ele sabe exatamente o momento e o que é devido. E da nossa parte é o coração aberto, receptivo. É aquela palavra lá que o salmista disse: preparado está, ó Deus, o meu coração, né? Em outra versão, firme, ó Deus, está o meu coração, mas ele está preparado e em expectativa, e que assim estejamos nós nessa noite. 1 de Samuel, capítulo 7, eu vou ler com os irmãos a partir do versículo 7. Eu vou ler o 7, o 8, e depois lerei também o 11 e o 12. Diz assim, verso 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Eu vou pular agora para o versículo 11. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E essa última frase a gente vai falar juntos, é claro, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Senhor, obrigado. Muito obrigado, Senhor, por nos congregar mais uma vez na Tua presença. A Tua presença aqui é indispensável, Senhor. E nós te damos toda a liberdade, Senhor Deus, a agir, a operar, Senhor, em nossa vida, falando ao coração, à mente, ao espírito, Senhor, e fazendo a Tua obra. Fala, Teus filhos ouvem, e que o nosso coração guarde a Tua palavra, Senhor Deus. Põe em prática e vivamos essas realidades espirituais para a glória do Teu nome, assim seja. Amém e amém. Eu quero falar nessa noite sobre o Deus que ajuda. O Deus que ajuda. Quem aqui nunca passou por algum tipo de dificuldade e diz assim: me ajuda, Deus. Me ajuda, Senhor. Da coisa mais simples, né? A gente está lá naquele futebol lá, e a gente dá aquele chute meio esquisito, a gente diz: Deus, me ajuda, para a bola ir para o lugar certo. Da coisa mais banal da nossa vida, a gente pede ajuda de Deus. A coisa mais séria, a mais séria da nossa vida, né? Aquele diagnóstico, a gente vai no hospital e de repente a gente faz um exame e a gente ouve uma coisa que a gente não quer ouvir, não é? De um médico. E a gente olha para cima e diz assim: Deus, me ajuda nesse momento, porque só o Senhor pode. Então, das coisas, né, mais importantes na vida, as mais banais, nós sempre queremos a ajuda de Deus. A boa notícia é que o nosso Deus é o Deus que ajuda. A boa notícia é que o nosso Deus, Ele quer ajudar. Sabe, Deus, ele não tem nenhuma mesquinhez assim de economizar ajuda. De repente você já conheceu alguém, às vezes até da nossa família, que é aquela pessoa que ela ajuda, mas assim, segurando, não é? É contadinho ali, né? Para você não abusar da ajuda. Sabe, Deus, Ele não é um Deus que Ele fica, sabe, Ele não fica segurando, né, retendo essa ajuda, não. Ele é liberal, ele quer ajudar. Ele quer participar da nossa vida de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito maior do que a gente possa imaginar, não é? Ah, poxa, pastor, mas eu vejo que nem sempre Deus me ajuda, né? É claro que Deus, Ele está nos educando, e como um bom pai, e como o pai perfeito, Ele sabe como nos educar, e às vezes há coisas que Ele diz: não, você vai fazer isso, você vai fazer uma escolha, você vai tomar uma decisão, você vai tomar uma posição. E ele direciona. E a gente tem que obedecer, né? Ele é o bom pai, que nós sejamos os bons filhos. Amém. Um bom pai merece bons filhos, né? E ele é todo digno, todo digno. Então eu quero dizer para você que Deus é o Deus que ajuda. Ele ajuda. E não tem economia de ajuda, não. Ele quer ajudar.
Ele quer participar da nossa vida. Mas é claro que não é de qualquer maneira. Mas é claro que não é na rebeldia, no pecado. É claro que não é nas nossas loucuras, nas nossas maluquices. Porque às vezes, né, a nossa cabeça e o nosso coração desejam coisas, né, almejam coisas que estão bem fora da vontade de Deus, dos propósitos do Senhor na nossa vida. E nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor e a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. E quanto mais nós conhecermos o seu caráter fiel, nós teremos mais confiança. Quanto mais conhecermos seus propósitos, mais vamos ter prazer no caminho do Senhor. Porque o caminho do Senhor é perfeito. Não tem erro. Não tem erro. É uma trajetória perfeita. Meu Deus. E se nós pensarmos que o caminho de Deus, que é perfeito, seja a vida que Ele planejou para nós. Já parou para pensar nisso? Se essa é a vida que Deus tem para nós. Então, quando eu olho para essa palavra e eu vejo esse testemunho de Samuel aqui diante do povo, em que ele pega uma pedra e ele faz daquela pedra um marco, um monumento, algo que vai ficar ali para que as gerações futuras se lembrem daquilo que Deus havia feito para aquele povo naquele tempo. E ele chama aquela pedra de Ebenezer, pedra de ajuda. Olha, Deus fez algo aqui, e eu quero que fique marcado para as próximas gerações que não nos conhecerão, mas conhecerão as obras que Deus fez. Conhecerão o que Deus fez em nossas vidas. Não nos conhecerão, mas conhecerão o poder de Deus, a glória de Deus, as maravilhas de Deus. Deus continua fazendo maravilhas. Deus continua manifestando o seu poder na terra, na vida dos seus filhos, na vida dos seus. E eu olho para essa palavra e eu vejo pelo menos 4 elementos presentes aqui nesse grande desafio enfrentado por Samuel e por Israel naquele tempo, e nesse contexto de revelação desse Deus que ajuda. Pelo menos quatro elementos presentes aqui, e a gente lendo esse capítulo 7, é claro que a gente não pode ler esse capítulo 7 sem o contexto, né, dos capítulos que vieram antes, e a gente tem que lembrar que Israel tinha pelejado contra os filisteus e perdido uma batalha muito importante. Perdido inclusive a arca. A arca se foi. Até que Deus manifestou o poder dele lá, os filisteus entraram em agonia e devolveram a arca, né? Tem uma história lá. Devolveram a arca. E a arca ficou em um determinado lugar, né? Lá de Israel, lá. Mas a arca voltou para a terra de Israel. E é assim que começa o capítulo 7, né? No versículo 1, quando diz que aqueles homens de Kiriat Jearim levaram a arca do Senhor, trouxeram a casa de Abinadab, no outeiro, o monte, né? E consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Então a arca está de volta. Você pode dizer isso comigo? A arca está de volta. Por que isso é tão relevante? Porque a arca, ela representa a presença do próprio Deus conosco. Entende? É a presença, é a glória de Deus sendo restaurada, sendo restituída no meio do seu povo, no meio da congregação. E que coisa maravilhosa, irmãos, é quando Deus está no nosso meio. É quando Jesus está ali e essa é a vontade do Senhor. Ele fez promessa sobre isso, você sabia? Onde houver 2 ou 3 de vós reunidos em meu nome, ali eu estou. Eu estou ali. Aonde? Ali, olha, na unidade, no congregar. Você percebe, meu irmão, como é importante nós congregarmos. Às vezes a gente está querendo, não preciso ir na igreja, não. Não preciso estar no grupo, não. Na célula, não preciso, não. Precisamos sim, irmãos, precisamos. Há coisas que Deus, Ele só revela ali, só manifesta ali, entendeu? Deus, Ele tem algo conosco, no âmbito individual, mas também no âmbito coletivo.
Há coisas que Ele revela para a gente no âmbito pessoal e também nesse âmbito comunitário. A gente precisa congregar, entende? Ele diz que é ali que Ele manifesta a presença dEle, a glória dEle. E nós precisamos da presença de Deus. A presença de Deus é um dos elementos que não pode faltar, irmãos, se nós queremos a ajuda de Deus, se nós queremos a manifestação do Deus que ajuda. Nós precisamos ter a presença e a glória de Deus ali conosco. Onde? Em todo tempo, em todo lugar, em toda parte. Na nossa casa, na igreja, no nosso trabalho, lá onde, na faculdade você estuda, na escola, onde nós estivermos. A gente tem que aprender a invocar o nome do Senhor. Fazer como Abraão, que onde ele chegava, ele erguia um altar ao Senhor. O que é um altar? O altar é um lugar de adoração, lugar de sacrifício, não é? Mas é um lugar de adoração, de culto a Deus. E onde nós estivermos será um lugar de culto ao Senhor também, irmãos. Por causa da presença de Deus conosco. Entende, irmãos? Nós queremos ajuda. Tem muita gente, isso é muito relevante falarmos na igreja, irmãos. Porque a gente vive um tempo que muita gente quer a ajuda de Deus, mas não quer a presença de Deus. Eles querem uma intervenção divina em seu favor, nos seus desafios de vida, nas lutas que ele passa, mas não querem a presença de Deus. Porque Deus é santo. E eles querem viver uma vida de pecado. Querem continuar nos erros. Não querem mudar, não querem se arrepender. E isso é incompatível, irmãos. A gente não vai ter realmente a manifestação, a atuação do Deus que ajuda em nossa vida se não tivermos a presença dEle primeiro. Então antes, como a gente diz até na canção, antes das suas mãos, Senhor, eu quero a tua face, a tua presença, a tua glória, Senhor. É isso que eu quero. O segundo elemento que eu vejo presente aqui, dentro desse contexto, está aqui logo nos versículos seguintes, porque diz a palavra que a arca estava lá e o povo estava em lamento, né? No verso 2 diz isso, que a casa de Israel se lamentava. Então, verso 3, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. E o segundo elemento que eu vejo aqui é o arrependimento. O arrependimento do povo era fundamental. É necessário nós abandonarmos a velha vida. Nós dizermos não aos inimigos de Deus, ao pecado, ao mundo, ao maligno, à carnalidade, dizer não para eles e sim para Deus. É necessário. E é muito interessante que eu vejo esse arrependimento do povo como algo que começa no íntimo, e é assim que deve ser, é algo de dentro para fora, não é algo que começa de fora para dentro, tá bom? É de dentro para fora, do íntimo do coração, é de dentro para fora, e se manifesta de uma forma visível, mas visível no espiritual e no material. Entende? Então você vê aqui, olha, pelo menos 4 passos aqui de arrependimento. Em primeiro ele diz, se com todo o vosso coração vos converterdes. A primeira coisa que dentro de mim precisa mudar o meu coração. O meu coração precisa mudar de direção. Qual é a direção do nosso coração hoje, meus irmãos? Para onde que nosso coração está inclinado? É para o dinheiro. Tem gente que está com o coração dele inclinado totalmente só para o dinheiro. Não pensa em outra coisa, a vida dele é o dinheiro. Tem gente que é o sexo. O coração dele, a vida dele está toda ambições e status e coisas que não acrescentam nada na vida do homem, né? E o Senhor disse, o seu coração precisa se converter, ou seja, mudar de direção. O seu coração agora tem que ter uma direção. O Senhor disse que onde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. Então, quando a gente começa a valorizar as coisas lá de cima, as coisas lá do alto, quando a gente começa a pensar na glória de Deus, e Ele diz, pensai nas coisas lá de cima, pensai nas coisas lá de cima. Será que eu não vou pensar nas coisas... Claro, a gente está aqui já com a nossa programação da segunda-feira toda pronta já, não é? As irmãs estão aqui, mas a cabecinha delas já estão lá na janta, já está pronta, já o que vai fazer, já está lá descongelando, o negócio já está, né, tá tudo, a cabecinha já está, né, tá tudo funcionando. Nossa programação já está feita, a nossa agenda para a semana já está lá, meus irmãos. Então vamos pensar nas coisas lá de cima, vamos tentar
pegar as coisas lá de cima e trazer agora para a terra. Amém? Para cada uma dessas coisas que estão na nossa agenda, que a gente vai trabalhar, que a gente vai estudar, que a gente vai cuidar de filho, que a gente vai cuidar da casa, mas em tudo a presença de Jesus, em tudo, né, a gente consagrando a Deus em oração, Jesus participando do nosso cotidiano. A gente não pode deixar Jesus de fora da nossa vida em momento algum. Se converter de todo o coração ao Senhor, significa que Ele vai ter, Ele vai ser prioridade no nosso coração. A gente não pode permitir que outras coisas sejam prioridade no nosso coração. Qual tem sido a prioridade do teu coração, hein? Como é que está esse teu coração aí? Diga assim comigo, meu coração é todo dele. Ele é o dono do meu coração. O segundo passo desse arrependimento aqui é quando ele fala: tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, porque há coisas da nossa vida que precisam ser removidas, precisam ser abandonadas, renunciadas diante do Senhor. Ah, irmãos, o que está nos atrapalhando? O que está na nossa vida que nos traz vergonha? Que às vezes a gente não quer nem ir na igreja, que a gente está com vergonha. Que às vezes a gente quer orar, mas a gente está com vergonha de Deus, a gente está com vergonha dos irmãos. Vamos renunciar ao pecado, irmãos. Vamos renunciar à velha vida. Vale a pena, vale a pena. Não há ninguém que haja deixado algo que não receba mais no Senhor. Vale a pena. Samuel, ele não tem nenhum receio de virar para o povo e dizer: abandonem, tirem de entre vocês os deuses estranhos. Deuses estranhos. Cristo é prioridade no nosso coração. Cristo é o Deus, Ele governa a nossa vida. Não é outra coisa. Não pode ser nenhuma outra coisa. Cuidado com aquilo que rouba o teu tempo e o tempo da tua comunhão. Às vezes é o entretenimento, rede social. Às vezes são coisas, né, que na vida a gente... Pode ser qualquer coisa, né? Às vezes até o esporte. Até o Mengão está acima de Cristo na tua vida. Cuidado com isso, não pode não, hein? Mengão é legal, mas não deixa ele ficar acima de Cristo na tua vida, não. Não pode, nada acima do Senhor. Amém? O terceiro passo, ele disse: preparai o vosso coração. Preparai o vosso coração. Irmão, vamos preparar o nosso coração. Vamos examinar o nosso coração. Jesus disse, o Senhor, ele nos diz isso, né, na palavra, e lá em 1 Coríntios 11, examine o homem a si mesmo. Nós precisamos todos os dias examinar o nosso coração. E tem alguma mágoa ali, tem algum ressentimento, tem alguma culpa ali no meu coração. Então eu preparo o meu coração colocando isso tudo em oração aos pés da cruz. Entende? Porque se eu não trato a minha culpa, confessando os meus pecados diante de Deus, se eu não trato os ressentimentos, perdoando e pedindo perdão a Deus e reconciliando com o meu irmão, entende? Eu vou estar com o meu coração despreparado. O meu coração ele vai estar cheio de pedra, ele vai estar cheio de espinho, e quando vier a boa semente da palavra, da promessa, da bênção, eu não vou conseguir segurar, não vou conseguir reter, entendeu? Porque o meu coração, ele está contaminado. Limpa teu coração, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Está hoje na casa do Senhor. Olha, irmão, quem sou eu, em nome de Jesus? Eu julgar você, não estou julgando você, meu irmão. Mas eu quero dizer para você a boa notícia, que esse aqui é o lugar de a gente sair daqui com o coração limpo. Quantas vezes eu já cheguei na igreja com o meu coração apertado, irmão? Aborrecido, às vezes até com um familiar. Entende? É aquela situação, né, que você chegar em casa, quando você voltar para casa, você vai pensar assim: poxa, o problema está lá, então eu não quero nem voltar para casa. Irmãos, ainda que o problema esteja lá, você está diferente. Você veio para a igreja e Deus mudou você. Então não importa o que está lá, você vai superar. Em nome de Jesus. Prepara teu coração. Prepara teu coração, esse aqui é o lugar. E o quarto e último passo aqui de arrependimento é quando Samuel ele diz para o povo: e servir ao Senhor. Então faz isso, se converte de coração, tira os deuses estranhos, prepara teu coração e servir só ao Senhor. Servir ao Senhor tem sido um desafio para muitos.
Muitos que querem servir a si mesmo, passar a vida inteira servindo a si mesmo, são senhores de si. Então agora tem que servir o Senhor. E na hora de servir o Senhor, aí você tem que deixar algumas coisas suas, não é? Aí isso exige da gente um amor, uma abnegação, né? Porque você tem que se dedicar, tem que se doar, e a gente servir só, e foi o que Samuel falou, né? Servir só o Senhor. Não divide não, você está servindo o Senhor. Então não pense você que lá no teu trabalho você está servindo o Senhor, você está servindo o Senhor. E eu tenho levado a sério esse negócio, hein? No meu trabalho eu estou a serviço de Deus aqui. Eu estou servindo a Deus aqui. E eu vou falar uma coisa para você. Tua vida muda quando você passa a enxergar a tua vida cotidiana como um serviço a Deus. Muda tudo. A dona de casa, ela está fazendo a comida. E eu estou servindo a Deus. Essa comida aqui vai ficar boa beça. E fica mesmo. Porque está servindo. Eu estou limpando essa casa. Essa casa vai ficar limpa. Vai ficar maravilhosa. Porque eu estou servindo a Deus aqui. Eu estou ensinando uma criança. A criança, eu vou fazer o melhor. Eu estou servindo a Deus aqui. O homem cuida melhor da família. A mulher cuida melhor dos filhos da família. Os filhos, tudo é melhor. Quando a gente encara essa perspectiva de que a nossa vida é culto a Deus, é serviço ao Senhor, irmão, tudo muda. E esse é o efeito do verdadeiro arrependimento na nossa vida, porque o arrependimento, ele implica numa mudança. Implica numa mudança. E a gente precisa mudar em tudo, irmãos. Sabe, e mudar no Senhor não é apenas, né, a aquisição de uma linguagem ou alguns... a gente tem esse jeito de ser crente, né? Brasileiro, bem brasileiro, esse jeito de ser crente. Porque essas coisas, elas podem ser imitadas, sabe? Sem uma conversão real. Então a transformação, ela tem que vir do fundo do coração, de dentro para fora. Isso estava presente no povo naquele dia. Eles fizeram isso. Eles fizeram isso. O terceiro ponto, né? O terceiro elemento que eu vejo aqui presente está lá no verso 8. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar a Deus por nós. E mais um elemento que eu vejo aqui é a intercessão, é a oração. Irmãos, nós não teremos uma vida profunda com Deus sem oração. Irmãos, nós não teremos uma vida em que a gente vai ver as maravilhas de Deus na nossa vida sem oração. A oração, ela tem que fazer parte da nossa vida, mas fazer parte mesmo do nosso, como diz a Tessalonicenses, orar sem cessar. Quando a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. E de repente, até dormindo, a gente está orando, né? Até dando sonho, a gente está orando. E a gente não pode deixar de orar. Pastor, eu tenho umas dificuldades que eu tenho pouco assunto com Deus. Não se preocupe. Os assuntos virão. Você vai desenvolvendo intimidade com Deus e vai ter sempre papo para conversar com Deus. E quando você não tiver nada para dizer, você vai chorar, você vai adorar, você vai ouvir Ele falando com você. Mas nós precisamos investir tempo com Deus. Nós precisamos ter isso. Israel tinha esquecido isso aqui, irmãos. Mas é muito interessante que nesse momento eles se lembraram. E eles pedem para Samuel, ore por nós. Interceda por nós. Sabe, irmãos, imagina só que cara de pau do pastor Ricardo. Dele dizer assim, ore por minha igreja. E eu mesmo não orar. Já pensou? Ore por mim, eu estou com muita luta. Mas eu mesmo não oro. Que cara de pau. Você tem que ser o primeiro a orar. Você tem que ser o primeiro a interceder pela sua família, pelas suas questões. Como é que você pede oração para o outro e você não está orando? Você pede para o pastor, ora por mim aqui, pastor. Mas você está orando mesmo? Eu estou orando. Quando? Na hora que eu como. Como é que é a tua oração? Obrigado, Senhor, amém. Que isso? Está orando nada, irmão. Vamos gerar, vamos ter uma vida de oração, irmãos. Nós precisamos ter uma vida de oração. E uma vida profunda de oração. A oração no início ela é muito difícil. Ela é muito difícil. A gente ora 1 minuto, o joelho dói, a gente está todo doído, e aí você olha para o relógio, parece que passou 1 hora. Quando você olha para o relógio, passou 1 minuto. 1 minuto, parece que foi 1 hora. Mas quando você começa a orar, parece que passou 1 minuto. E quando você olha, passou 1 hora. É isso, é assim mesmo. É assim mesmo. E a tua vida muda. E Samuel intercede. Samuel ora. E Deus faz maravilhas. Irmãos, 17 anos essa igreja
Quanta oração essa igreja fez? Você acha que Deus não ouviu? Você acha que Deus não ouviu as orações? Ah, a gente orou e fulano morreu. Ué, quem tá dizendo, quem te diz que Deus não ouviu? Porque aquilo que a gente pediu não aconteceu. Você já fez da vontade de Deus, na terra como no céu, irmão. Na terra como no céu. E glória ao Senhor. Deus sempre ouve a oração. Sabe o que Jesus disse lá em João capítulo 11, né? Acho que é na ressurreição de Lázaro. Ele vira e diz assim: Senhor, te dou graças porque sempre me ouves. Agora pensa aqui comigo. Nós estamos em Cristo. Cristo está em nós. Se nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, e Cristo sempre é ouvido, todas as vezes que nós oramos, nós somos ouvidos. Todas as vezes que nós oramos, nós somos ouvidos. Por quê? Porque Cristo sempre é ouvido. E nós oramos no nome de Jesus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, irmãos. A gente não está chegando diante do Santo dos Santos, cara limpa não, ele está chegando lá, é revestido do sangue do Cordeiro, pelo novo e vivo caminho. Então você pode orar, porque Deus está ouvindo, e o Senhor quer ouvir as suas orações. Orar não é só pedir, é claro. Orar é agradecer, orar é conversar com Deus, e a gente precisa restaurar na nossa vida uma vida de oração. O próximo elemento que eu vejo aqui presente, que coisa interessante, né? É que, eu estava lendo aqui no versículo 7, é que quando os filisteus ouviram que Israel estava congregado, subiram contra ele. Irmãos, que coisa que o diabo não gosta é quando a igreja está reunida. Coisa que o diabo não gosta é quando a igreja se une. E isso está presente aqui nesse texto, e eu vejo como um desses elementos aqui presentes nessa manifestação do Deus que ajuda. Irmãos, às vezes a nossa casa está dividida. Meu irmão, às vezes as nossas orações, né, a gente está tendo assim uma demora nas respostas, porque a nossa casa está desunida, a gente precisa unir nossa casa. Marido e mulher orando junto, bota os filhos para orar também. Ah, ele não quer orar, a gente está orando, daqui a pouco a gente junta, ora junto também, entendeu? Mas a gente precisa unir a casa, unir a família, unir a igreja. E isso tem que partir de nós que estamos na fé, nós que estamos no Senhor. Se a gente esperar o outro unir a família, o que está fora do Senhor, irmão, ele não vai fazer isso não, quem tem que fazer isso é a gente. Então que nós tomemos a iniciativa de visitar, de ir lá no parente, de ir no familiar, de unir, de agregar, de desfazer lá, de repente um está magoado com o outro, a gente desfaz aquela inimizade em nome de Jesus, a gente ora, a gente reconcilia. Que a gente precisa estar unido, irmãos, porque é ali que Deus ordena a vida e a bênção para sempre, como diz o Salmo 133, naquela comunhão ali, Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Quantas famílias estão deixando de viver uma vida de bênção porque não tem unidade, não tem união? Igrejas não estão vivendo bênção porque não tem união. Vamos nos unir, vamos nos congregar. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo que no texto aqui, os filisteus se levantaram contra. E se o diabo vier contra mim? Aí eu vou cantar para você aquele hino antigo da Lagoinha. Se o diabo vem contra mim, ele se levanta para cair. E é por isso mesmo que Deus permite que ele se levanta, para ele cair como um raio, né? Eu via Satanás caindo do céu como um raio, disse o Senhor, e ele continua caindo do Xerém, em nome de Jesus, porque essa igreja está aqui unida na presença do Senhor, e o diabo só quebrando a cara, só caindo, só tomando tombo, e a igreja de pé para a glória do Senhor, amém, igreja? Último elemento aqui, em último lugar, eu vejo aqui no verso 9, é o sacrifício. Então, só recapitulando, né? A presença da arca, o arrependimento, a oração, né? A intercessão, a unidade e, em quinto, o sacrifício. O que Samuel fez? Está lá no verso 9. Tomou um cordeiro que ainda mamava, sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Irmãos, eu quero dizer para você que Jesus, ele está presente aqui em todos esses elementos que a gente viu, tá bom? Ele está presente aqui em todos esses elementos, né? Como eu disse, né? A arca, o arrependimento, né? A gente vive o arrependimento em Jesus, né? A intercessão, a unidade, mas esse elemento aqui é Jesus purinho, né? Realmente, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele continua fazendo essa obra maravilhosa.
Samuel, ele sacrifica aquele cordeiro. Pensa bem, era duas nações em guerra. Como é que um cordeiro ia fazer diferença em uma guerra dessa proporção? Um cordeirinho, era um cordeirinho que mamava. Irmão, se você parar para pensar, até em termos lógicos, teria que ser assim um rebanho inteiro. Mas não precisava. Um cordeiro fez diferença na guerra. Não importa o tamanho da tua guerra, o cordeiro faz a diferença. O cordeiro faz a diferença na tua vida. O cordeiro faz a diferença na tua batalha, na tua guerra. Essa igreja, pastor, não importa o desafio dessa igreja, o cordeiro faz a diferença nessa guerra. Essa igreja aqui pode comprar uma briga com esse município inteiro, com esse estado, com esse país inteiro, e vence na oração. Quantas pessoas Deus precisa para transformar a história de um país, de uma nação? Ele não precisa de muita gente. Ele pode usar um, mas ele tem muito mais do que um aqui. Sabe, irmãos, Ele quer fazer coisas tremendas, coisas maravilhosas. A palavra aqui diz, no versículo 10 aqui, seguinte, que Deus trovejou do céu sobre os filisteus. Foi uma manifestação, assim, bem extraordinária do poder de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer em Xerém através dessa igreja, mas estão aqui os elementos. Está aqui o que não pode faltar na nossa vida, o que não pode faltar nessa igreja, o que não pode faltar na tua família. Deus vai fazer maravilhas, porque o nosso Deus, Ele continua sendo um Deus de maravilhas. E que coisa tremenda, o cordeiro foi sacrificado, e aquilo ali foi a chave da vitória. O cordeiro já foi sacrificado, irmãos, na cruz. Jesus Cristo, que deu a sua vida, que verteu o seu sangue na cruz, em nosso lugar e em nosso favor, e por Ele nós temos a salvação, o perdão, a libertação, a cura, a reconciliação. Nós podemos hoje desfrutar da santificação, e um dia desfrutaremos também da glorificação. Tudo por Ele, porque tudo vem dEle, e é por Ele, e é para Ele, hoje e para sempre. Eu quero dizer para você que o Deus que ajuda está aqui nessa noite. O Deus que ajuda, Ele não nos desamparou. Ah, pastor, a gente queria fazer, a igreja tinha planos, antes do aniversário da igreja, e a gente não conseguiu chegar lá. Irmãos, está tudo bem, está tudo bem. Deus está aqui, as coisas estão caminhando, nós estamos andando, nós estamos no caminho. Deus está aqui, Deus está dando direção. Então, que o teu coração nessa noite não se turbe por aquilo que não foi feito, ou por aquilo que não foi alcançado, seja no plano pessoal, familiar, ou da igreja, congregacional. O que importa é que nós estamos diante dEle, e Ele está agindo, Ele está operando na nossa vida. Em Isaías, no capítulo 41, e eu vou pedir você para abrir esse texto, porque esse texto é lindo, porque faz parte daquela coleção de promessas e de efeitos da aliança que temos com o Senhor. E que fique bem claro que os nossos direitos na aliança e as promessas de Deus na nossa vida, eles apenas se manifestam dentro desse contexto de obediência, de fidelidade a Deus, de temor, de santo temor. E nós podemos então nos deparar com essa promessa linda de Isaías 41, 10 a 14. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, olha ele aí, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não temas, porque o Senhor te ajuda. O Senhor te ajuda.
Conhecendo os Irmãos. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe você aonde quer que você esteja. Eu estou aqui em Vila Isabel, acompanhado do pastor Paulo Roberto e o pastor Francisco Costa. Aqui é a imagem onde o passado e o presente se encontram na Ramad Vila Isabel. Meu pastor Paulo, paz, seja bem-vindo, querido. Rapaz, um prazer em revê-lo, né? Aliás, já tivemos juntos na segunda, né? Pastor Érico, pastor Djalma, né? Você, esposa e família. E o Senhor nos proporcionou hoje. Não é um acaso, é uma providência divina. E nós não tínhamos nem marcado, estamos aqui. É verdade. Meu amado, como você se sente chegando aqui em Vila Isabel agora, encontrando a obra desse jeito, com esse homem de Deus aqui, servo do Senhor, fazendo a obra? O que te passa na memória? Você lembra de quê? Eu me alegro, né? A gente ficou aqui há alguns anos, né? Após o nosso irmão que está lá no Espírito Santo, agora me fugiu o nome dele, o primeiro que esteve aqui, né? E depois nós ficamos aqui e fomos para Rondônia, mas antes do pastor Samento, um irmão, me fugiu agora o nome dele, né? E estamos lá em Rondônia, mas sempre vendo o que o Senhor tem aqui. E me alegro em voltar, e a nossa saída, a Gisele ficou também um pouco aqui, apacentando aqui os irmãos. E aí o Senhor providenciou a vinda do pastor Francisco, a pastora Silvana, né? Depois de longos anos que nós tivemos aqui. E a gente tem visto o Senhor prosperar. É isso mesmo, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê, o batizado será salvo. Então nós temos crido que o Senhor há de alcançar muitas vidas aqui. Foi semeado, um planta, outro rega, e o Senhor dá o crescimento. O pastor Francisco tem regado e Deus tem honrado ele. Eu sei que vai usá-lo, assim como a sua esposa e os membros aqui da localidade. Amém, que maravilha, meu mano, pastor Francisco de Assis Costa. Meu irmão, seja bem-vindo também, eu quero a sua saudação. Como você se sente encontrando o pastor Paulo, o pastor antigo aqui da comunidade Ramad Vila Isabel? Que sensação dá? O que é que passa na memória? O que é que você lembra? Amém. Estar com o pastor Paulo aqui, para mim é um motivo de muita alegria, né? Sempre é bem-vindo estar com ele, em comunhão. Sempre quando ele passa aqui, está sempre aqui em oração comigo, né? Vendo como estão as coisas aqui, daquele partido pão, né? Diário comigo. E ele tem me ajudado muito, tem sido uma bênção na minha vida, na vida dos irmãos que congregam aqui, na vida da pastora Silvana, não só ele, mas a Gisele também. Então é uma família que tem nos abençoado muito, né? Não só na sua presença, mas também na sua ausência. E para nós, é o que diz o Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Amém. Tá aqui essas duas feras da comunidade Ramad, passado e o presente se encontrando. Eu tive o prazer de participar ajudando na época do pastor Paulo. A gente fez muitos evangelismos, inclusive na UERJ, época do médico Dr. Maurício Price. Foi uma bênção na escola Roquete, os teatros, né? Aquela coisa toda. Foi uma verdadeira bênção. Aprendi muito em nome de Deus. E atualmente tenho estado bastante também com o pastor Francisco. Tenho aprendido bastante com ele também. E para nós isso é um grande privilégio. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade única, gente. Foi um milagre. E aí nós estamos aqui. Deus abençoe você. Pastor em tempo, pastor Luciano, o Luciano Hermely Thompson. Pastor Luciano está lá em Lorena, divisa do Rio com São Paulo. Honrar quem deve ser honrado. Amém. O Espírito Santo lembrou em tempo. Amém, glória a Deus. Tá vendo? Então, a gente vai se encontrar com o pastor Luciano, ele vai ver esse vídeo, tá? Quer mandar um abraço para ele? Ele vai ver. Pastor Luciano, é muito grato lembrar de você, né? Uma boa referência, um testemunho, um moço de Deus, podia ser meu filho na época, deve ser ainda, né? Jovem, né? Mas uma vida ilibada. Então que o Senhor continue honrando você e a sua casa. Amém? Que legal, que bênção. Pastor Luciano tem acompanhado a gente nas redes sociais. Manda um abraço para o pastor Luciano também. Graça e paz, pastor Luciano. Fique na paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente, meu irmão, você e toda a sua família. Amém. Lembre-se sempre, um é o que planta, um é o que rega e Deus dá o crescimento. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau, gente. Amém. Agenda da igreja. Olá, boa tarde, irmãos, a paz. Eu sou a Cristiane da comunidade Ramad, todos já me conhecem. Gostaria de estar chamando vocês para estarem participando das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Curta, comente, compartilhe. Não deixe de clicar no sininho para ficar por dentro de todos os acontecimentos em nossa comunidade. Como estamos finalizando amanhã o nosso último culto de louvor e adoração para o Senhor, na nossa festa de 17 anos, eu vou estar aqui relembrando a todos os nossos acontecimentos desse mês, os nossos convidados, as pessoas que
sempre esteve com a gente desde lá do iniciozinho de tudo. No dia 2 de outubro, nós tivemos a presença do pastor Djalma. Ele deixou uma boa palavra para a gente. Busquem as coisas que vêm do céu, né? É uma boa palavra para estarmos refletindo. No dia 7 nós tivemos o pastor Almir também, que compartilhou uma belíssima palavra, trouxe o seu grupo de louvor, cantamos, festejamos, foi muito bom a presença daquele povo, da Igreja Assembleia de Deus Filadélfia. No dia 8 de outubro, tivemos o pastor CH da comunidade de Santa Cruz da Serra. Foi uma outra festa, o povo animado, precisamos estar juntos mais vezes. Tivemos a palavra que ele deixou para a gente, para sermos fiéis nos últimos dias. E é isso que temos que ser, fiéis a Deus, porque só a Deus devemos fidelidade nesse mundo. No dia 9, nós tivemos a presença do nosso querido pastor Érico, que também deixou uma palavra muito boa para os nossos corações. Deus te chamou para ser um servo. E por que não ser servo do Senhor? Né? É muito bom, muito gostoso sermos servos de Deus. Poder estar espalhando a palavra dele por todos os lugares por onde andamos. Toda oportunidade que tivermos, vamos ser servos de Deus, levar a palavra, buscar pessoas para o reino. No dia 16, tivemos a presença da nossa irmã em Cristo e doutora Ana Cristina. Ela nos trouxe a palavra também. Se a gente conhece o tempo de agradecer, gente, é uma coisa que muitos de nós só pedimos e pouco agradecemos. Temos que agradecer muito a Deus pelo nosso fôlego de vida, pela oportunidade que Deus nos dá de estar servindo a Ele e buscando pessoas para sentir essa gratidão que é estar na presença do Senhor. No dia 23, tivemos a presença do pastor Ricardo, lá da Igreja Batista de Imbaria. Ele veio nos fazer uma visita e nos trouxe a palavra, o Deus que nos ajuda. Todos sabem que é só Deus mesmo na nossa vida para nos ajudar. Temos que estar contrito, juntos a Deus, porque só Ele pode ser a nossa fortaleza para estar nos ajudando nesses dias tão difíceis em que estamos passando e vivendo, né? E amanhã, dia 30, é o nosso último culto, né? A gente tem que louvar e agradecer a Deus por esse mês abençoado que tivemos e pedir, né, como sempre pedimos, para que os próximos anos vindouros sejam de muita glória, muita paz, muita restauração em nossas vidas e muita busca de pessoas para estar ao nosso meio, né? Lembramos também das pessoas que estiveram conosco e partiram, estão na glória. Outras pessoas que começaram conosco e hoje estão em outras denominações, mas continuam sendo irmãos em Cristo. Estamos sempre nos encontrando nesse mundo que Deus nos permite. E também encontrando aqueles que estão perdidos e que vêm nos visitar e terminam ficando com a gente. Isso é muito gratificante. E tenho certeza que o Senhor está muito feliz com tudo isso que vem acontecendo. São 17 anos de muita luta, muito suor e muita gratidão a Deus. Que nós possamos ter mais vários 17 anos pela frente de muita glória, muita paz, muita felicidade no reino de Deus. E eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos, resumindo, né, tudo isso que aconteceu, somando todas essas palavras com que escutamos, e que é assim: sendo fiéis nesses últimos dias, nós iremos escutar a Deus nos chamando para sermos servos.
Temos que estar atentos e saber esperar o tempo de Deus. E saber sempre agradecer, pois Ele é o nosso Deus de socorro, o nosso Deus de ajuda. Somente Ele pode estar nos ajudando em todas as nossas aflições. Então, temos que ser obedientes e gratos a Ele. Que em todo momento de nossa vida, é Deus quem está no controle. É Deus quem nos guia e nos dá direção. Não podemos perder esse foco. E até aqui o Senhor nos ajudou. E vai continuar nos ajudando. Vamos ser fiel e crermos e termos fé. Que na dificuldade e na bonança, Deus sempre está conosco. Amém? Agora vamos para a nossa agenda semanal. Amanhã não teremos a consagração, pois todos nós sabemos que é um dia de eleição, vamos ter responsabilidade, discernimento, de saber em quem vamos estar votando. Vamos pedir a Deus que toque no corações de quem for, de qual resultado tivermos, para que não venhamos a sofrer por nada, né? Vamos ter coragem e discernimento. Mas às 17 horas teremos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Não se esqueçam, vão votar cedo, tá? Para não atrapalhar o nosso momento com o Senhor. Na segunda-feira, nós iremos para Niterói. Quem tiver interesse, é só procurar o Rafael, pois são poucas as vagas. Procure o Rafael ou o pastor Marcos Paulo para ficar inteirado do horário que sairemos. Na terça-feira, teremos as nossas células. A do Rafa e Camila será na casa da Gleiba, às 19 horas. A do Nivaldo e Priscila será na casa deles, às 19 horas também. A do pastor Marcos Paulo e Priscila será na casa da irmã Sueli, às 19 horas. Se você tem interesse em estar participando de uma destas células, procure um de nós na igreja e fique inteirado de tudo para poder estar participando. Venha participar conosco. É sempre muito bom estarmos falando em nome de Deus. Falamos da palavra, compartilhando e agradecendo ao Senhor. É um momento também de oração. Na quarta-feira, nós temos o nosso discipulado na igreja. Rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio da Serra. Venha conosco participar desse estudo bíblico, conhecer um pouco da palavra. É sempre muito bom estarmos conhecendo a palavra de Deus. Na quinta-feira teremos nossos ensaios de louvor e dança. Ensaio de louvor é com a Priscilinha e o Nilson. É só você vir e se inteirar de como pode estar participando se você tem este ministério. E o ministério de dança é com a Priscilinha, esposa do pastor Marcos Paulo, também lá na igreja. E se você faz parte de um desses ministérios, pode estar participando conosco. Venha fazer parte. Estamos precisando de pessoas para o reino de Deus. Na sexta-feira, nós temos o nosso momento de oração e intercessão. Se você está precisando de ouvir a palavra de Deus, de agradecer, de pedir, conhece alguém que esteja precisando também de ouvir a palavra de Deus, esteja precisando de oração, venha conosco participar na igreja, às 20 horas, na rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio. Nos procure aqui na igreja para qualquer dificuldade que você tenha em relação ao espírito. Procure o nosso pastor. Venha participar conosco na igreja. É sempre muito bom
estarmos junto com o Senhor. Boa tarde e até breve. Um grande abraço e a paz do Senhor a todos. Olá, gente, estou de volta e agora para convidar você. Nós estamos fazendo 17 anos de ministério da comunidade Ramá de Xerém. Foram muitas lutas, muitas guerras, mas também muitas vitórias e conquistas. Com certeza iremos dividir com você esse momento tão especial para nós, tá bom? Anota aí na sua agenda. No domingo, dia 2, às 5 horas da tarde, estaremos recebendo o pastor Djalma, da comunidade Ramá de Parque Paulista, de onde nós somos originários, de onde tudo começou e iniciou. Vai ser um grande prazer receber esse homem de Deus. Ele realmente é extraordinário, pastor das ovelhas, aquele que cuida, aquele que zela, e com toda aquela experiência ele vai estar aqui compartilhando, e os irmãos da comunidade Ramá de Parque Paulista fazendo louvor junto conosco da Ramá de Xerém. Sexta-feira, dia 7, receberemos a visita do nosso ilustre pastor Almir, da Assembleia de Deus Filadélfia, com a palavra impactante e desafiadora, junto com os irmãos do louvor de lá que farão a grande festa conosco. Receberemos ainda o pastor Gilberlan nessa sexta, louvando a Deus, vai ser uma verdadeira festa. O pastor Gilberlan do ministério A Porta da Arca. No sábado, dia 8, estaremos recebendo o pastor Carlos Henrique, da comunidade Ramá de Santa Cruz da Serra, sempre muito bem acompanhado com aquela galerona, fazendo uma verdadeira festa, e vai ser maravilhoso, uma noite inesquecível. No domingo, dia 9, receberemos nosso pastor presidente, pastor Érico Rodolfo Bussinger, com uma palavra sempre desafiadora, uma palavra profética, né? E eu tenho certeza que vai ser uma noite inesquecível para todos nós. Já no domingo, dia 16, nós receberemos a doutora Ana, trazendo cura à nossa alma, uma palavra sempre maravilhosa. Ela é psicanalista, tem toda uma experiência, um know-how junto com tratamento de pessoas, cuidado de pessoas, e eu sei que vai ser maravilhosa essa noite também. Dia 23, receberemos o pastor querido Ricardo, lá da Igreja Batista Renovada de Imbariê. Mandar um grande abraço, pastor Lugão, gente amada, querida, estarão conosco, vai ser uma noite maravilhosa. Também o pessoal do Ministério de Louvor da Igreja Batista Renovada estará louvando a Deus junto conosco, tá? No dia 23, pastor Ricardo, no dia 30, estaremos fechando a nossa festa. Eu vou estar ministrando para os irmãos e o pessoal da comunidade Ramá de Xerém vai estar louvando. Vai ser também uma noite inesquecível, onde nós estaremos falando de toda a nossa trajetória. Durante esse período, nós vamos estar junto com vários irmãos que congregam conosco desde o início, onde tudo começou, e você é o nosso convidado especial. Vem aqui fazer parte dessa festa, tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, tá bom? Olha, gente, para vocês não esquecerem, né? Estamos comemorando nossos 17 anos. Assistam um pouquinho do que foi a nossa construção. Tudo pela fé. Há 17 anos atrás, estávamos começando aqui em Xerém. Muita luta, muito barro para tirar. Mas, enfim, com o Senhor nós vencemos. E hoje estamos comemorando. Estamos no nosso templo, para honra e glória do Senhor. Assista um pouquinho e se alegre conosco. Do início até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Um beijo para vocês e muito obrigada. Nosso endereço, Rua José Gervásio, número 100. Essa rua fica ali no bairro Santo Antônio da Serra, ou Beira Serra, você escolhe, em Duque de Caxias, em Xerém. Venha estar conosco, tenho certeza que Deus vai falar poderosamente no seu coração. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus.
afirmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Ele é Deus. Visite a comunidade Ramá de Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, CEP 25.253.605. Reuniões, domingos, às 17 horas, quarta-feira, às 19 horas. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.